Eu quero convidar aqui, por favor, a psicóloga Marina. Boa noite, a paz do Senhor. A gente está entrando aí no mês de setembro, né? E o mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio. Como o pastor falou, a gente tem visto aqui em Porto Ferreira muitos jovens se suicidando, né? E eu falo que sempre as pessoas olham a saúde mental como algo banal, não é necessário. E eu sempre falo que não, que na verdade a saúde mental ela é tão importante como a saúde física. E que eu sempre falo que as pessoas olham que o evangélico ele não pode buscar a terapia, não pode buscar terapia porque Deus cura, porque Deus faz milagre. E Deus faz milagre. Só que se Deus permitiu com que as pessoas estivessem aí para se tratar, para curar, ele não teria levantado essas pessoas, né? Então eu sempre falo que ele levantou pessoas, ele deu sabedoria. E eu brinco muito em consultório que o psicólogo tem que ser usado por Deus. Porque senão ele não consegue estar trabalhando. Porque a gente lida com problemas muito íntimos das pessoas, né? Então se a gente não tiver uma instrução, uma base, fica muito difícil de trabalhar. E quando eu fui para a faculdade, tinha muito preconceito, que nos falava muito da religião e da psicologia. Então, as pessoas, na época, olhavam que eu não poderia, como evangélica, estar fazendo psicologia, porque ia totalmente contra. E quando eu estava no meu último ano da faculdade, teve um grupo que eles fizeram um TCC voltado da religião e a psicologia, que estava sendo um tema novo. E isso foi provado cientificamente que a psicologia e a terapia e a religião, ela dá para trabalhar junto. Então, assim, quando eu vi esse trabalho, eu fiquei muito feliz de saber que eu poderia levar um pouco, né, da questão da fé, da religião em consultório. E eu escuto muito, essa semana mesmo, uma paciente me procurou falando que não podia de forma alguma que o pastor dela soubesse que ela estava em terapia, porque senão ela poderia ficar de banco dentro da igreja. Então eu conversei bastante com ela a respeito disso, falando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que não se mistura as duas coisas. Da mesma forma que uma pessoa da igreja está sujeita a ter uma doença física, a pessoa também está sujeita a uma doença emocional, porque a depressão ela não deixa de ser uma doença, né? Porque ela acaba sendo afetada, né, pelo neurotransmissor. Então é uma doença neural, que ela tá com o neurotransmissor ali, faltando serotonina, faltando adrenalina, tendo falta da dopamina. Então, isso acaba afetando a parte física. Não tem como a gente falar que se isenta de ser a parte física. E as pessoas, elas usam muito, mas aí a sua fé? A sua fé, ela não te cura, a sua fé, ela não te liberta da depressão. E, na verdade, eu falo que isso acaba sendo uma afronta, né? Porque da mesma forma que ela está sujeita a pegar uma gripe, uma pneumonia, por que as pessoas olham uma depressão que seria uma falta de fé? Então, eu até coloquei ali uma afirmação que eu encontrei na internet que fala que as pessoas elas minimizam a depressão, tratando como se fosse uma questão de fé. E, na verdade, ela não é. Ela é provada que ela é uma doença e nós somos seres humanos estamos sujeitos a isso. E essa questão da religião que trouxe que não se pode um cristão ter uma depressão, vem da Idade Média, que lá atrás era o catolicismo e se falava muito que se uma pessoa tinha a melancolia, que é a depressão hoje, que é uma tristeza profunda, ela estaria em pecado. Então ela era muitas vezes afastada, né, da igreja, ela não poderia estar ali na igreja porque ela estava em pecado. Então primeiro ela teria que se tratar para depois ela estar frequentando a igreja. Então isso vem lá de trás, dessa questão, né, de falar que se está doente. E a gente escuta muito, né, fulano ficou doente. Mas lembra também lá atrás o que ele fez? Então as pessoas trazem muito essa questão de que ele está carregando um pecado e ali ele está pagando esse pecado.
Então isso é uma visão distorcida, né, que veio lá atrás do catolicismo, de que se a pessoa hoje ela tem uma doença, seja uma doença física, e principalmente quando é uma doença emocional, é porque ela tem um pecado escondido, ela precisa estar afastada ali da igreja. Então isso a gente tem que olhar que é uma mentira e que qualquer pessoa pode ser portadora de uma doença. E eu encontrei essa imagem, eu achei ela bem legal, porque é mais ou menos dessa forma que as pessoas lá fora enxergam a gente, né? Porque a gente segue a Cristo, então a gente é super-heróis, a gente não pode ficar doente, você não pode ter depressão, você não pode ter crise de ansiedade, que as pessoas olham e questionam, nossa, mas ela não é da igreja? Como que ela está doente? E a gente escuta isso, né? Eu escuto bastante isso em consultório, de que a pessoa ela não pode estar doente por questões de que ela tem uma fé, que ela serve a Deus, né? E tem estudos comprovados, como eu falei anteriormente, de que quando você busca Deus, independente de que forma que você busca, é comprovado que isso ajuda muito no tratamento. E eu levo muito o exemplo da Ludmila Feber, que ela estava com câncer ali terminal, né, em metástase, e você não via aquela mulher sofrendo. Eu via muito ela em programas de televisão, ela cantando, ela falando de Deus. Então a gente vê ali que é uma questão de fé, né? E eu tenho uma amiga pessoal, ela também, ela tá com câncer. E se você olhar para ela, você não fala que ela tem câncer. Muito bem arrumada, sempre de bem com a vida, você não vê ela blasfemar, reclamar, e pelo contrário. Ela fala muito da questão da fé, de que ela está vivendo algo maravilhoso com Deus hoje, que talvez se ela não tivesse a doença, ela não viveria o que ela está vivendo hoje com Deus. Então, assim, de ver ela falar, a gente vê como é importante a pessoa estar alicerçada em Deus, ela está buscando e ter a confiança, independente da cura ou não, a base dela, ela sabe quem é. E eu falo a mesma coisa na depressão, na crise da ansiedade. Quando uma pessoa tem uma depressão, eu sempre brinco que ela tem um interruptor ali, que ele sempre vai estar ali. Pode ser que ele esteja apagado, mas a qualquer momento ele pode se acender de novo e aquela depressão voltar. Então a pessoa, quando ela tem depressão, ela vai ter para o resto da vida. A única coisa que vai estar estabilizado. E quando você está ali com a sua fé alicerçada em Deus, quando você está buscando a Deus, é muito mais fácil você passar pelo tratamento acreditando na sua melhora, na sua recuperação. E isso foi provado já pela ciência. Então hoje a psicologia, ela leva muito essa questão de você ter a atividade física, o tratamento psicológico e o psiquiátrico e a fé. Então eu falo que para mim, em consultório, eu sempre pergunto para a pessoa, você faz uma atividade física? Você tem uma religião? Porque isso é muito importante, né? Então a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma e o julgamento de achar que a gente não pode ficar doente, de que a gente tem que ser super-heróis, a gente é ser humano, e como ser humano a gente está sujeito a tudo que está aí na vida. A gente não é isento disso. A única coisa é que Deus passa com a gente, né? Deus dá um alicerce para a gente. Então a gente buscar e ter Deus fica muito mais fácil. Então a gente quebrar esse paradigma de que eu não posso buscar um psiquiatra, eu não posso buscar um psicólogo, que isso eu preciso fazer escondido, e pelo contrário, a partir do momento que eu identificar que eu estou tendo uma tristeza profunda, que eu não tenho vontade de levantar da cama, não tenho vontade de fazer as coisas que eu fazia frequentemente, ou eu paro de comer, eu começo a comer em excesso, nada me interessa, é o momento de eu buscar uma ajuda. Né? Seja psicológica, seja psiquiátrica, eu sempre recomendo fazer o percurso, né? Buscar primeiro o psicólogo, juntamente com o psicólogo você olhar e falar, não, agora eu tenho a necessidade de procurar um psiquiatra, né? E não esquecer de estar buscando, né, através da sua fé, a melhora daquilo. E não é pecado nenhum você estar doente, você estar fraco em algum momento, a gente é ser humano, né? E o importante é o quê? Eu buscar ajuda, tá? Pede por um amigo próximo, se não tem intimidade, às vezes fica sem graça de falar com um profissional, busca as pessoas na igreja para te auxiliar, mas o importante é o quê? Ter alguém que você consiga falar do que está acontecendo, do que passa, porque muitas vezes a pessoa ela se culpa de ter o pensamento de suicídio. Ela começa a pensar, falando, não, eu estou em pecado, mas aquilo não sai da cabeça.
E a pessoa às vezes começa a se automutilar, começa a arrancar cabelo, começa a parar de comer, e isso não deixa de ser uma iniciativa de suicídio. A pessoa ela vai se mutilando aos poucos. Na minha família, eu tive uma prima da minha avó, ela teve uma depressão muito profunda de ficar numa cama, ela não aceitava ajuda, e o processo foi esse. Ela foi parando de comer, ela ficou internada, foi indo, ela era uma pessoa obesa, de repente, assim, eu cheguei, ela estava se definhando, e ela acabou falecendo por fraqueza, né? Não teve uma morte específica. E eu falo muito, né? Comento isso com a minha mãe, que ela se suicidou, porque ela foi fazendo um percurso onde ia chegar uma hora que ela não ia ter força mais. Então é importante a gente olhar a depressão não como uma falta de Deus, não como uma falta de fé, mas como uma doença, como se fosse um resfriado, como se fosse uma pneumonia, e que se você não tratar, isso pode piorar. Então, vamos abraçar a causa de Setembro Amarelo. Às vezes, um amigo que eu identifico, que está diferente, um familiar, e eu trazer ele para perto e oferecer ajuda, né? Porque o Setembro Amarelo, ele não é só em setembro. Ele tem que ser todos os meses aí do ano, tá certo? Eu agradeço a oportunidade.